é uma satisfação imensa ter vocês por aqui. Esse vídeo, eu inicialmente estava pensando em fazer com exclusividade, né, para o meu cliente, que havia me contratado para uma certa consultoria, aqui na região de Rondônia, tá? Mais precisamente na cidade de Porto Velho. E a relação que eu tenho com meus clientes, eu costumo passar uma explicação semanal, ou às vezes dependendo da situação mensal, ou dependendo da situação no dia, enfim, vai depender do caso, né, do caso concreto. Então, hoje, né, estamos falando daí de direito desportivo, já tem algum tempo que eu não venho ao canal aqui do YouTube falar sobre isso, né, eu já havia colocado na cabeça de parar, de atuar nessa área, nessa região, com relação à prática dentro dos tribunais desportivos, né, mas alguns clubes me procuram, né, nós temos alguns contratos ativos aqui no escritório, e decidi deixar esse vídeo aberto, porque é um debate jurídico, além de passar a situação para o meu cliente, que vai receber o link desse vídeo e vai passar pela diretoria para entender toda a dinâmica da consultoria, do que aconteceu no processo desportivo disciplinar, né? Eu vou apontar aqui determinadas falhas, encaminho também para alguns amigos da imprensa que fazem matérias com relação a isso, né? Para poder enriquecer de alguma forma os textos com termos técnicos jurídicos desportivos que vão abrilhantar aí a mensagem que vai passar para o público que não tem essa intimidade de termo técnico, e também tirar aquela ideia de que o TJD não funciona, de que existem votos combinados, que na realidade não é assim. Então a gente vai começar a fazer uma explanação um pouco breve para que vocês entendam, principalmente aí os meus clientes que eu estou direcionando aí, em primeiro momento, o link da dinâmica de como é uma sessão de julgamento, em especial aquele caso concreto que nós debatemos, que eu vou preservar a data da partida, eu vou preservar a equipe, eu vou preservar os atletas, eu vou preservar detalhes da situação, porque eu quero só trazer a mensagem de conhecimento técnico jurídico do que é previsto no Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Tá ok? Bom, nós estamos tratando de uma partida de futebol profissional, tá? Mais especificamente na região norte do Brasil. Duas equipes se enfrentaram, duas equipes consideradas grandes se enfrentaram. No final dessa partida aconteceu um tumulto fora do campo de jogo, do alambrado para a área de arquibancada, né? Nós temos prova de vídeo do que aconteceu. Pessoas se agrediram. A polícia militar chegou ao local do tumulto de uma forma muito hostil, tá? Desferindo spray de pimenta na torcida para afastar, dispersar a multidão, que não tinha tanta multidão assim. Não é comparado como um Maracanã lotado em final de campeonato carioca ou final de campeonato paulista. Não é assim, até porque o nosso estádio aqui, ele tem um lado de arquibancada, as pessoas ficam atrás do alambrado, é uma situação menor, né, na proporção de estádios grandes. Mas o efetivo policial não tem sido suficiente para determinadas partidas. Não adianta o Tribunal de Justiça trabalhar do jeito que está trabalhando, o Tribunal de Justiça Desportivo, que vem evoluindo ao longo do tempo, com atos processuais, com aplicação da norma disciplinar, que é o CBJD. Não adianta, o efetivo não está dando vazão, tá? Nesse caso específico, a polícia demonstrou, a polícia não, né? Os policiais que lá estavam demonstraram um despreparo por aplicar o spray de pimenta. O spray de pimenta é esse que atingiu criança, né? E hoje eu pude ter contato com algumas pessoas e saber que algumas crianças, não só uma, sofreram alergia na pele. Então não é desse jeito que vai resolver o problema do futebol da nossa região.
mas, de forma coerente, a Procuradoria de Justiça Desportiva denunciou as duas equipes no artigo 213, que é deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir desordens, invasão, lançamento de objeto. Não aconteceu invasão, não aconteceu lançamento de objeto, porque não consta na súmula de jogo, mas aconteceu desordem comprovada por vídeo. Pena, multa de 100 a 100 mil reais. Esse artigo é um artigo clássico nos campeonatos nível nacional, campeonatos regionais também, a desordem. Logicamente que as equipes de Série A do Campeonato Brasileiro se preparam, contratam segurança privada, além de solicitar o ofício que é previsto no Regulamento Geral das Competições, a segurança pública, que é a Polícia Militar. Cada estado tem a sua e manda o seu efetivo. Quando a desordem ou invasão ou lançamento do objeto for de elevada gravidade ou causar prejuízo ao andamento do evento esportivo, a entidade de prática desportiva poderá ser punida com a perda de mando de campo, poderá, não deverá. É uma possibilidade na interpretação do parágrafo 1º do artigo 213. Estava fechando uma aula agora de direito civil, deu um delay aqui na cabeça. Parágrafo 1º do artigo 213, poderá ser punido com a perda de mando de campo de uma a 10 partidas. Prova equivalente, esse prova equivalente se refere a outras modalidades que não só o futebol, porque esse código é aplicado para todas as modalidades desportivas. Quando participante da competição oficial. Beleza. Parágrafo 2º. Caso a desordem, invasão ou lançamento do objeto seja feito pela torcida da entidade adversária, tanto a entidade mandante como a entidade adversária serão puníveis, mas somente quando comprovado que também contribuíram para o fato. Então, nesse caso, aconteceu uma dúvida, tá? Que os clientes me perguntaram, mas por que a minha equipe, não sendo mandante, pode perder o mando de campo, né? Seria injusta essa colocação? Não. Essa seria a resposta, porque está previsto no artigo 213, parágrafo 2º, o seguinte: tanto a entidade mandante como a entidade adversária serão puníveis. Elas poderão ser punidas, as equipes, tanto a mandante quanto a equipe visitante, mas somente quando comprovado que também contribuíram para o fato. Então, a discussão da sessão de julgamento era justamente o seguinte: quem é responsável pelo mando de campo é responsável pela contratação de segurança privada, não é obrigatório, mas é responsável pela expedição de ofício para o Corpo de Bombeiro, com relação à estrutura do estádio e à segurança dos torcedores dentro do que está previsto no Estatuto do Torcedor, que também está alinhado com o Código Brasileiro de Defesa Esportiva, e também pode contratar uma empresa privada para poder fazer o isolamento, destinar área para banheiro, destinar área para lanche, destinar área para acesso, como em alguns estados com campeonatos maiores tem o acesso de determinadas torcidas para evitar confronto, e aí a própria Polícia Militar, que a Polícia Segurança Pública, né, do Estado, organiza o cordão de isolamento, né, sendo que em algumas regiões não se faz, apesar do histórico de certas equipes que possam ter uma rivalidade até chegar a uma agressão física, a um tumulto, o que quer que seja dentro de uma praça desportiva, tá? Então, por essa razão, tanto a equipe mandante como a equipe visitante podem responder pelo artigo 213, caso haja um tumulto dentro das 4 linhas ou fora das 4 linhas na região de torcida, como aconteceu no nosso caso. Está previsto no parágrafo 2º, a Procuradoria de Justiça Desportiva pode relatar na sua denúncia e chamar a equipe visitante para responder no artigo 213, porque o nosso 213, parágrafo 2º, permite essa inclusão da equipe visitante em caso de desordem, invasão ou lançamento de objeto, tá? O parágrafo 3º diz: a comprovação da identificação ou detenção dos autores da desordem, invasão ou lançamento de objetos, com apresentação à autoridade policial competente
e registro de boletim de ocorrência contemporâneo ao evento, exime a entidade de responsabilidade, sendo também admissíveis outros meios de prova suficientes para demonstrar a inexistência da responsabilidade. Ou seja, esse parágrafo 3º do artigo 213 fica como ensinamento para a gente que, em caso de desordem, invasão ou lançamento de objeto, alternativo, não estou falando que tem que ser acumulado, ou lançamento de objeto, com a apresentação à autoridade policial competente e registro de boletim de ocorrência contemporâneo ao evento, então, tem que ser identificada a pessoa, conduzida a pessoa à autoridade competente com registro de boletim de ocorrência sobre aquele caso. Exime a entidade de responsabilidade, ou seja, se nesse caso, nessa partida, tanto o mandante quanto o visitante indicassem as pessoas ou os autores daquela desordem, aí sim essas equipes estariam isentas da responsabilidade, porque a lei manda. Estariam isentas da responsabilidade. Então, fica como ensinamento. Identifica, conduz, ou aciona a polícia militar que está presente, olha, aquele cidadão causou essa desordem, vamos conduzi-lo à delegacia, né? Ou identifica e conduz, conversa, leva, faz um boletim de ocorrência, né? Não sei como vai acontecer, mas tenha esse documento em mãos para eximir a responsabilidade da entidade de prática desportiva, que é o clube. Beleza aí? Tá. Antes de passar para o artigo 258, fechando o artigo 213, em argumento de defesa com relação à equipe que me contratou, idealizamos a seguinte estratégia. A responsabilidade de mando de campo, a responsabilidade de bilheteria, a responsabilidade de policiamento, a responsabilidade de corpo de bombeiro com relação a laudo, a responsabilidade de ambulância é do mandante da partida, da equipe local. Tese de defesa. Lógico que o parágrafo 2º prevê a inserção da equipe visitante naquele dispositivo para ser responsabilizada pela desordem, lançamento de objeto ou invasão no campo. Beleza? Então, ficamos com essa interpretação. A comissão disciplinar entende que tanto o mandante quanto o visitante se responsabilizam. As provas de vídeo comprovaram a desordem. As provas de vídeo comprovaram as agressões mútuas. A prova de vídeo comprovou pessoas que estavam com o uniforme da equipe mandante, pessoas que estavam com o uniforme da equipe visitante. Então, isso já configurou o envolvimento tanto da entidade de prática desportiva visitante, quanto da entidade de prática desportiva mandante. Ponto final é a interpretação em que pese a argumentação de defesa ter sido na linha de que quem se responsabiliza pelo mando de campo se responsabiliza pela segurança, pelo cordão de isolamento, pela contratação de empresa privada que não aconteceu, que só mantiveram policiais militares que são servidores e funcionários do Estado, em que pese a truculência da polícia militar junto à torcida que estava misturada entre mandante e visitante, e o spray de pimenta ter atingido criança menor de idade. Então, nós temos uma série de discussões aí que nos levam à falta de preparo de certos profissionais nesse momento, na hora do disparo do spray de pimenta, cabendo citar que o tumulto aconteceu de um lado do alambrado e o policiamento parece que estava ao outro lado do alambrado, então o spray de pimenta seria um meio de dissipar aquela multidão, que não seria tanta multidão, não sei se tinha acho que não tinha nem mais de 30 pessoas ali, ou 40, não sei, tipo como contar, porque a imagem não pega ampla, né, pega em cima de onde estava o tumulto. Mas será que isso seria necessário? Lógico, tem que haver o comportamento, tem que haver a cordialidade, tem que haver a ética de dirigentes, né, tem que haver a preservação da segurança entre o próprio cidadão com o próximo,
tem que haver um respeito mútuo entre as equipes, principalmente por aquela que é a mandante, que recebe o visitante, né? A cordialidade é fundamental, e o desporto é isso, é competitividade, é ética, é parceria, tudo de maneira saudável para que afaste isso, esse tipo de violência que não pode acontecer no nosso estado, ou qualquer outro estado do país ou do mundo, tá? Então, o resultado do julgamento para esse caso ficou na penalização das duas equipes, tanto o mandante quanto a equipe visitante, em multa. Não houve perda de mando de campo para ambas, porque não houve tanta gravidade que afetasse ao andamento da partida. Então, o entendimento de não aplicação da perda de mando é com relação à interferência no andamento da partida, que não houve. Aconteceu no final, acho que no final da partida, a partida não atrasou, e então não houve motivo pelo qual se perdesse, tirasse o mando de campo, né, das equipes denunciadas. Beleza. Passando para o artigo 258, tá? O artigo 258 fala: assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras deste Código. Pulando para o artigo 243-F, que se chama 243-F. Ofender alguém à sua honra por fato relacionado diretamente ao desporto. O artigo 258, voltando aqui para o 258, ele tem uma pena menos gravosa do que o 243-F. Pena, suspensão de 1 a 6 partidas. Tá? O prova equivalente no CBJD é para direcionar a outras modalidades, porque tem modalidades que a suspensão não é por partida, é por prova. Tá? E outras que são etapas. Então, eles se enquadram em provas ou equivalentes. Então, aqui começa de 1 a 6 partidas no artigo 258. E aqui, no 243-F, tem multa. Além dessa multa, é a suspensão de 1 a 6 partidas. Se essa ofensa for direcionada a um árbitro da partida, tá? Parágrafo 1º, se a ação for praticada por atleta, mesmo se suplente, treinador, médico ou membro da comissão técnica, contra árbitros, assistentes ou demais membros da equipe de arbitragem, a pena mínima será de suspensão de 4 partidas. No nosso caso, em estudo, em análise, é um atleta que proferiu palavras de baixo calão para árbitro. Então, se foram palavras proferidas contra árbitro, para árbitros, nós temos que interpretar 243-F, parágrafo 1º, quando a pena começa em 4 partidas. É o nosso caso. Tá? A Procuradoria de Justiça Desportiva denunciou o nosso atleta no artigo 258, caput, assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou ética desportiva não tipificada pelas demais regras desse Código. Denunciou também no 258, parágrafo 2º, 258, parágrafo 2º, inciso 2, constituem exemplos de atitudes contrárias à disciplina ou à ética desportiva para os fins deste artigo, sem prejuízo a outros, desrespeitar os membros da equipe de arbitragem ou reclamar desrespeitosamente contra as suas decisões. Beleza. E a Procuradoria também fundamentou nesse artigo 243-F, ofender alguém à sua honra por fato relacionado ao desporto. Temos 2 tipos de infrações disciplinares. E ela também denuncia no artigo 157, que eu não copiei aqui para não ficar longa a nossa explanação, apesar de nós já termos chegado em 20 minutos, a ideia não era essa, era só falar rápido sobre o caso. O 157, ele trata sobre tentativa, porque na súmula da partida, o árbitro coloca que ele foi xingado, ele colocou todos os palavrões, eu não vou falar aqui, obviamente, todos os palavrões, e no final falou, ele foi contido pelos atletas de sua equipe, porque estava tentando me agredir. Ele tentou me agredir. Então, houve um relato do árbitro na súmula que tem a presunção relativa de veracidade, não absoluta, de que o atleta tentou agredir o árbitro.
E aí colocou o artigo 157, que é a tentativa, tá? Tentativa, não a consumação. Beleza. Técnica e estratégia para a defesa neste caso. Houve palavra, ou na verdade não houve uma, houveram 3 ou 4 palavras em um ato só. O atleta reclamou de forma assintosa, proferiu palavras de xingamento, direcionadas só para o árbitro, reclamando das decisões tomadas em campo. Então, ele foi em direção ao árbitro e proferiu as palavras, com um tom bem grosseiro. Essas palavras, para classificar entre ofensa e desrespeito, deveriam ultrapassar certos limites, como, por exemplo, uma ofensa que é interpretada por alguns auditores você está roubando, você é safado, ladrão, você vem ganhar dinheiro, é mala branca. Esse tipo de insinuação ofende a honra. Isso já foi comprovado em alguns debates de direito desportivo. Os xingamentos do filho disso ou filho daquilo, ou vai para aquele lugar, são palavras corriqueiras, porém não podem acontecer, mas são corriqueiras de futebol, não só nos amadores quanto no profissional, que em tese não ofende a honra. Mas como nós tratamos de honra subjetiva, né, de repente eu posso estar em um momento de fragilidade, o árbitro, enfim, que sinta um xingamento como uma ofensa à honra, na minha concepção, como existem auditores que não entendem assim, mas na minha concepção, eu entendo que o árbitro deveria relatar na súmula. O atleta fulano de tal proferiu as seguintes palavras e me senti ofendido. Me sinto ofendido, estou mal, me humilhou, me senti humilhado perante as pessoas assim. Pronto. Se o árbitro colocou isso na súmula da partida, eu, se fosse auditor, interpretaria pela ofensa à honra, porque ele se manifestou, ou comparecer a uma sessão de julgamento e falar isso. Ele comprova, é uma prova. Tá? A importância do árbitro no relato dos fatos na súmula traz uma claridade melhor para o procurador e para os auditores aplicarem a punibilidade, se necessário. O Tribunal de Justiça não é um tribunal que tende a condenar, só condenar. Tá? Ele é um tribunal de aplicação de pena para equilibrar a partida, para equilibrar os eventos esportivos, sabendo que disciplina as equipes que disputam campeonatos profissionais ou amadores. Ele não serve só para condenar, tá? É pedagógico, a pena é pedagógica, não é exclusivamente punitivo. Temos aí, inclusive, dentro do CBJD, artigos que prevêem a conversão da pena em cesta básica, prestação de serviço, que aproxima o futebol do social. Isso aqui é muito interessante. Tá? Então, nesse caso do artigo 258, 243F e o 157, a estratégia foi afastar o 243F porque as palavras de xingamento não atingiram a honra, porque o árbitro não colocou na súmula de jogo. Sustentamos o 258, porque houve, de fato, um desrespeito, com pedido de condenação, não de absolvição, porque havia prova de que realmente houveram as palavras, mas não a condenação da pena máxima, e sim da mínima, que é uma partida, convertida em advertência, porque o atleta não possui anotação em sua ficha disciplinar. É porque não está aqui, mas tem um parágrafo do artigo 258 que fala que é facultado ao julgador a converter a pena do artigo 258 em advertência, porque a situação de fato aconteceu. Tá? Então, esse foi o pedido da defesa, a condenação na pena mínima de uma partida convertida em advertência, levando em consideração que ele já havia cumprido a sua pena automática, então no próximo jogo ele estaria em condições de atuar. Tá? Afastando o 243F, porque as palavras não ofenderam a honra, porque o árbitro não colocou na súmula e o árbitro estava presente na sessão de julgamento e não falou sobre ofensa. Tá certo? O auditor relator entendeu pela condenação do artigo 258, de fato, com uma partida, e decidiu aplicar o artigo 157, onde
na fundamentação da defesa para afastamento do artigo 157, o que é dito, esse artigo 157 por tentativa é com relação à agressão que não houve. E a Procuradoria de Justiça Desportiva não mencionou o artigo 254A, que é a agressão física, na denúncia. Então, se não informou 254A na denúncia, não há de se falar em agressão e não há de se falar em tentativa, porque o xingamento aconteceu de fato, está comprovado na súmula da partida, as palavras foram proferidas, logo, o tipo de infração disciplinar do artigo 258 foi consumado e não tentado. Então, não há de se falar em artigo 157, que é tentativa. O tipo foi consumado no 258. A tentativa poderia acontecer se a Procuradoria colocasse o artigo 254A na denúncia. Aí sim, teríamos como discutir se houve tentativa ou não, se aplica a pena pura e simples ou não, mas não houve a menção do artigo 254. Se não está no mundo jurídico, não vamos discutir. Não é mesmo? Ok. Então, afastou-se na primeira análise o artigo 243F, manteve o 258 na pena mínima, conforme foi pretendido pela defesa, estaria ótimo desse jeito. Um jogo. Tá? Uma outra argumentação levada em estratégia de defesa foi a aplicação de atos, tá? Ações, a prática de ações. Né? O momento do xingamento foi decorrente de uma ação. O atleta foi em direção ao árbitro e proferiu palavras de baixo calão. Uma ação. Ele proferiu palavrões. Acabou. Acumulação de tipos de infração disciplinar, que é o 258 mais o 243F, seria impossível nesse caso. Na nossa estratégia de defesa não se encaixa. Por quê? Existem 2 artigos no Código Brasileiro de Justiça Desportiva que diz sobre ações, né? Uma ação, ela pode cumular a pena, a outra ação pode afastar a aplicação das 2 penas, porém, a de maior gravidade abrange a de menor gravidade. E aí, o que eu vou falar aqui para vocês, ó. Neste código, o artigo 183 fala o seguinte, que eu não coloquei aí. Quando o agente, no caso o atleta, mediante uma única ação, foi uma única ação, pratica 2 ou mais infrações. Não foram 2 ou mais infrações, foi uma ação com xingamento. E da pena maior absolve a pena menor. Artigo 183 não houve. Então não há de se falar em artigo 258 com o artigo 430. Olha o 184 que eu citei também. Quando o agente, mediante mais de uma ação, não houve, foi uma ação só. Ou omissão também não houve, ele foi reativo. Pratica 2 ou mais infrações, também não houve. Em uma ação, ele praticou um tipo de infração disciplinar, ele proferiu palavras de baixo calão. Aplicam-se cumulativamente as penas. Não há de se falar em 258 e 243F. Então, por essa razão, o nosso cliente foi absolvido no artigo 243F, porque as palavras, segundo o entendimento do relator, atingiu somente o artigo 258, tá? Explanação sobre os artigos de infração disciplinar dentro de uma dinâmica de prática jurídica no Tribunal de Justiça Desportiva. Ponto. Passada a palavra do relator com o voto, este foi interferido sofreu interferência pelo presidente da comissão, para que este avaliasse o voto e desse uma visão de que o 258, no caso, não seria bem aplicado, e sim o 243F, com a fundamentação de Sua Excelência, falando que, por ter havido xingamento à mãe, sim, caberia ofensa à honra. É um critério completamente fora da dinâmica de estudo do artigo 258 e do artigo 243F, porque dentro de uma sessão de julgamento há uma regra e uma formalidade, inclusive com relação a posicionamento dos auditores que lá se encontram previstos no Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Houve a interferência da nossa defesa, suscitando que constasse em ata tudo aquilo que foi dito
pela presidência, para que posteriormente, caso houvesse um prejuízo ao cliente, sim, pudéssemos levantar essa questão para a instância superior com a opinião, sugestão ou manifestação do auditor-presidente com relação ao fato. Ponto. Aconteceu, foi relatado na súmula, foi relatado na ata de sessão de julgamento. Ok, o julgamento prosseguiu de maneira normal. Os demais auditores, obviamente, divergiram da decisão do relator. Então, tivemos 2 votos, 3 votos divergentes, depois mudaram para poder 2 combinarem o voto. Não combinaram no sentido de maldade, não, mas os votos se alinharam, né, com relação ao artigo 258. Então, a punição do clube no 213 foram 3 votos a 2, e a punição do atleta também foram 3 votos a 2, porque iniciada a divergência pelo presidente, mesmo que a destempo, fora da ordem cronológica prevista na dinâmica de uma sessão de julgamento de um plenário de justiça desportiva, o relator votou na condenação do 258, um jogo, o presidente discordou, votou em 6 jogos no artigo 243F, um outro auditor acompanhou a divergência, um outro auditor acompanhou o voto do relator com um jogo, e um outro auditor votou um jogo no 243F, quando não há previsão legal para um jogo de palavras proferidas contra a árbitro da partida. Poderia haver uma causa de nulidade com relação a isso. Tanto a comissão quanto a equipe poderia se prejudicar em momento futuro com relação a uma aplicabilidade de pena fora do que é previsto na norma legal. Então, houve mais uma vez uma interferência com a explanação de que palavras proferidas contra árbitro do jogo devem ser agravadas na forma do artigo 243F, que eu boto aqui na tela para vocês, parágrafo 1º, quando a pena se inicia, a pena mínima, em 4 partidas. E aí, após a explanação e debates, inclusive com relação ao 157 do CBJD, que trata de tentativa, a comissão se alinhou e a pena aplicada por maioria foi de 3 votos a 2 na condenação do nosso atleta em 4 partidas. Tá certo? Essa é uma explanação mínima que eu posso fazer para vocês, e que pese a nossa distância de quilometragem aí de município, tá? Mas é isso. Após o julgamento, houve a intervenção, né, da estratégia de defesa para a conversão dessas penas em cesta básica, onde instituições de caridade vão receber, né, essa graça do seu clube, e que as crianças que lá estão vão se beneficiar com esses alimentos que vocês vão fazer, essa caridade, tá? Esperamos que não aconteça mais esse tipo de interferência, de confusão, né? Por mais que vocês não tenham causado, mas fica aí essa mensagem nossa aqui do escritório, e espero que tenham compreendido toda essa dinâmica. O trabalho foi feito, agora o atleta vai poder jogar porque houve a conversão da pena em cesta básica. Tá certo? Então, inicialmente, esse vídeo ele vai ficar como não listado, só para vocês. Apesar de no início estar falando aí que ia deixar o vídeo aberto, né, mas eu vou deixar como não listado para critério dos senhores aí permitirem acesso de terceiros ou indicarem o link para quem vocês quiserem. Tá certo? Fica então aí meu grande abraço, um bom final de semana a todos vocês. Fiquem à vontade com relação ao nosso escritório, tá? O Antunes Advocacia aqui de Porto Velho está à disposição de vocês, a porta está aberta, estamos aqui para ajudar. Um grande abraço, um bom final de semana, obrigado aí a todos pela confiança e fiquem com Deus. Um abraço.